Bom dia, queridas pessoas, bom dia. Mais uma quinta-feira, né, pra gente conversar e refletir sobre os ensinos de Jesus. E hoje não é diferente, né? Inclusive eu vou depois deixar aqui registrada na live um testemunho do puxão de orelha que eu levei. E essa noite, levei da espiritualidade, né? E aí eu vou trazer aqui exatamente o que foi. E essa noite eu fui dormir novamente, não sabia ainda sobre o que a gente ia conversar aqui. E aí acordei, né, de madrugada, no meio dos sonhos, e a espiritualidade me dizendo, a coragem da fé. Tá certo. Mas eu tava com tanto sono e eu disse, não deixa eu esquecer. Mas já tava pertinho de amanhecer a coragem da fé. E tem tudo a ver com o que eu vou falar, com o puxão de orelha que eu levei, eu vou contar para vocês. E aí é como eu sempre digo, todas as lives, tudo que a gente fala, e a gente, quem tá aqui falando, o pastor que está falando na igreja, o padre que está falando. A gente está falando primeiro para a gente, porque quem primeiro ouve é primeiro quem fala. São os nossos ouvidos. Mesmo nas constelações familiares ou num processo terapêutico qualquer, que chega um tema, aquele é um tema que de alguma forma eu também preciso olhar para mim. Pode ser que eu já esteja curada com aquilo, mas ele vai me fortalecer. Então nunca vai chegar alguém para a gente que, óbvio, a gente não tenha condições de colaborar, mas que aquela pessoa também não esteja trazendo algo para que a gente possa olhar e curar em nós. Então tudo que é falado aqui é primeiro para mim, que ouvi, né? Então deixa eu colocar aqui a coragem da fé. E a gente continua, claro, né, trazendo ao longo desse mês tudo o que for dito para essa campanha, né, do Setembro Amarelo, que é prevenção do suicídio. Ontem foi o dia mundial, né, dessa campanha, 10 de setembro, e a gente vai seguir falando. E que a gente plante essa semente no nosso coração, e apesar de não falarmos mais tanto nos próximos meses, mas que possamos sempre estar em alerta, sempre em alerta, porque esse é um tema muito recorrente, né? São muitos os casos de suicídio. Mas antes da oração, eu vou aqui compartilhar aqui fora, e aí pode ser que ela dê uma travadinha, mas já já a gente volta. Voltamos. Perdão pela demora, que foi um pouquinho, mas porque eu fui ouvindo as solicitações de para onde era preciso compartilhar a live. Porque se tem uma coisa que eu peço a Deus todos os dias antes de vir para cá, sobretudo antes de vir para cá, ou em qualquer outro lugar que eu esteja a serviço do Criador, é que eu possa realmente ser instrumento dele, que eu possa falar aquilo que é desejo dele que seja falado através de mim. Que tudo aquilo que for o meu ego falando, a minha persona falando, e que não sejam de contribuição, que não seja ouvido, que não seja assimilado, que nem saia. Então é isso, gratidão. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que já se faz presente nesses minutos de orações, nossos anjos da guarda, o Espírito Santo de Deus, para que possamos hoje
olhar com olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir sobre a coragem da fé. Que as bênçãos também sejam derramadas sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão em nossos pensamentos, e que sejam fluidificadas as nossas águas. Que assim seja. Então vamos lá para a coragem da fé. E aí eu vou ler um trechozinho que a gente tem aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, onde está escrito: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Porque se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9, versículo 26. E aí eu vou trazer para cá, né, mais uma fala de Jesus, quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando eu leio, né, ele fala: aquele que se envergonhar de mim. E a gente sabe que tudo que está escrito, né, na Bíblia, ela tem um entendimento que de qualquer forma passou pelos apóstolos e eles iam escrevendo aquilo que eles vinham ouvindo de Jesus. Não sei se ipsiliter, acredito que não. Tiveram as traduções, o entendimento, e aqui tem um entendimento que é claro, né? Mas tem muita coisa que está subentendida. E no meu sentir, nesse momento, para essa nossa conversa, onde eu sinto que se encaixa essa fala de Jesus, né? Todo aquele que tiver que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. O que é confessar, né, Jesus diante dos homens, se não nós mesmos dar o testemunho das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus na nossa vida? Porque a coragem da fé é muito importante e é preciso ter muita coragem para seguir na vida. E foi esse o puxão de orelha que eu levei quando eu falei aqui, né, na live passada, que na minha adolescência eu queria muito sair da vida, mas eu nunca tive coragem de praticar o suicídio, de tentar sequer o suicídio, mas eu pedia muito para morrer. E quando encerrou a live, eu fico aqui ainda refletindo, escrevendo, né, o que a gente vai colocar na descrição. Veio uma fala para mim: faltou explicar uma parte. Coragem não é a coragem de tirar a vida. Quem tira a vida, tira pelo desespero, não pela coragem. Quem tem coragem, segue vivendo. A coragem é seguir vivendo nessa vida, apesar de todas as tribulações. Eu disse a verdade. Me perdoe, eu esqueci de deixar claro isso e de falar isso, né? Porque é tanta coisa que chega, tanta informação, o tempo é tão curto, mas é exatamente isso. É coragem da fé. Porque se a gente tiver fé
como Jesus disse, do tamanho de um grão de mostarda, por mais que a gente esteja passando pelas noites escuras da alma, que todos passamos. A gente pode até não falar, uns superam mais rápido, outros superam de forma mais demorada, outros passam a vida inteira nessas noites escuras da alma por talvez não pedir ajuda, por não reconhecer a necessidade de pedir ajuda, né? Porque se você pede ajuda, e tem muitas fontes de ajuda, nos templos religiosos, e eu incluo todos, sempre tem alguém que está aberto para uma escuta fraterna. A gente tem as psicoterapias, as terapias breves, né? Como a gente tem constelação, como a gente tem tantas coisas. Mas muitas vezes nos falta a coragem da fé, de saber que tudo passa, né? Não foi Chico que dizia? Tudo passa. Se é bom, vai passar. Se é ruim, vai passar. E as noites escuras da alma, elas também vão passar. Elas não vão perdurar, mas a gente precisa ter fé em Deus e confiar de que nenhuma folhinha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu não estou falando aqui sobre a ira de Deus, porque eu não conheço esse Deus que ira, que se vinga, não é esse o Deus que eu conheço, não é esse o Deus que eu acredito. Eu não acredito num Deus vingativo, eu acredito num Deus justo. E aquilo que eu planto, eu vou precisar colher. Isso é a justiça de Deus. Mas não um Deus que vai se vingar dos seus próprios filhos quando Ele conhece a nossa fraqueza espiritual, quando Ele nos criou. Nós aqui, mortais, né? Tão cheio de imperfeições, nós não nos vingamos dos nossos filhos, né? Então, o que dirá Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente? Então, esse Deus vingativo, eu acredito que ele foi preciso ter essa ideia lá no tempo de Abraão, pela dureza ainda dos espíritos, né? Mas o tempo e a razão nos mostram que não é sobre isso. Então, ter coragem de viver, apesar das noites escuras, apesar das tribulações, dos desafios, é confessar Jesus. Como ele fala aqui, né? Me confessar diante dos homens. Porque qual a melhor forma de eu confessar Jesus diante dos homens, se não, apesar dos desafios da vida, eu me mantiver vivo, caindo e levantando. E eu sei que é desafiador, né? Hoje mais cedo eu ouvia as pílulas inspiradoras do Ricardo e ele contava sobre um caso que Chico trouxe de um empresário que ficou com muitas dívidas, e a gente conhece várias histórias assim, né? São pessoas que praticam suicídio todos os dias por dívidas, por relacionamentos acabados, sobretudo entre os jovens. Isso está muito presente, né? Muitos jovens terminam um relacionamento e simplesmente se despedem da vida através do suicídio. Mas não só eles. Hoje já existem muitos casos de idosos que também estão deixando a vida pelo suicídio. Então, lá nessa mensagem, Chico diz que esse empresário, diante de tantas dívidas e de tantas cobranças, né, das pessoas que vendiam mercadoria para ele, dos próprios funcionários que estavam sem receber o salário, ele se suicidou. E nesse período, né, o país estava passando por questões desafiadoras de finanças.
e que não é diferente do que nós estamos vivenciando hoje, mas é certo que já teve coisas piores. E 3 dias depois, o governo fez alguma iniciativa que favoreceu essas pessoas, esses empresários, essas pessoas endividadas. Ou seja, se aquele senhor tivesse aguardado só mais 3 dias, se ele tivesse sustentado na coragem da fé, porque é a fé que nos dá coragem, porque se a gente não tiver fé, falta coragem. Falta coragem. Eu já ouvi de algumas pessoas, poxa, como é que tu dá conta, Eridan? Porque a gente passa alguns desafios, né? Que a gente não conta, que não vale a pena vir dizer, não tem pra quê. Mas algumas pessoas próximas da gente sabem. E elas, poxa, como é que passa? Eu vou dizer aqui, como eu disse na live passada, apesar de não ter feito a correção que eu fiz no início. Tudo que me sustentou e me sustenta cada dia da minha vida é a fé que eu tenho em Deus. É a fé que eu tenho na justiça de Deus. É a fé que eu tenho de que esse corpo, ele é perecível. E vai chegar o dia que eu vou ter que deixar ele aqui na terra. Mas esse espírito que habita esse corpo é imortal. Ele não vai morrer no momento do corpo. E aí, o que eu não dei conta de resolver aqui, o que eu não dei conta de ter, eu sei que está me aguardando numa próxima existência. E essa é a grande questão. Todas as pessoas que deixam a vida através do suicídio, e aí eu estou falando do suicídio consciente, porque tem o inconsciente através das bebidas, das drogas, de se colocar em riscos, né? E todos vão ter o seu cadinho, mas eu estou trazendo para esses que escolhem, né? E é uma escolha, por mais que seja uma escolha inconsciente, por mais que seja uma escolha impensada, é uma escolha. E esses que escolhem sair da vida através do suicídio, eles se deparam, assim que deixam a vida física, de que a vida continua. E aí seguem um período de desafio, de tormentos. Porque a gente não acabou aquele problema, acabou no círculo da vida física, mas na vida espiritual segue. E segue sentindo dores, segue, os desafios seguem. Mas se a gente tem fé, se a gente se fortalece nessa fé para ter coragem, a gente segue apesar do desafio que for. Apesar de uma traição, depois de anos de relacionamento, apesar de um relacionamento que terminou a partir de ter acabado de começar e eu ainda ser uma adolescente cheia de esperança, a gente consegue superar dívidas financeiras que são hoje, mas o que pode acontecer amanhã? Se eu tenho fé, tantas coisas podem acontecer. Posso receber o perdão dessa dívida de forma inesperada. Eu posso ter um insight, criar um projeto, criar algum produto que de repente vai fazer uma diferença para mim, para o outro, para o mundo. E sobretudo se eu estiver sempre pensando no bem da comunidade. Então, a espiritualidade está aí, precisando de pessoas que se abram para transformar esse mundo num mundo melhor. Se a gente se coloca nesse lugar, a gente pode ser usado para isso. E de repente, aonde tinha dívida, não tem mais. E assim, desafios de saúde, né? Ai, vou tirar a vida porque os médicos já me disseram que é daqui para pior e não tem jeito. Os médicos, eles sabem muito, eles estudaram para saber muito, mas eles não sabem tudo. Algumas coisas só quem sabe é Deus.
Quem nunca ouviu um caso de alguém que foi desenganado, 2, 3 meses de vida, que está vivo até hoje? Eu conheço várias pessoas. Então, a gente não pode perder a fé. A gente precisa se fundamentar nessa coragem que vem da fé de que nada está acontecendo por acaso, da fé de que tudo vai passar, da fé, da justiça e da bondade de Deus, e pedir e aguardar os sinais, porque eles vão aparecer. O que a gente não pode é achar que teve a coragem de tirar a própria vida, porque não é coragem, é desespero. Coragem é a gente olhar para os desafios e dizer: eu sigo a vida, eu escolho a vida, porque eu confio, porque eu tenho fé, porque eu sei que eu vou superar. Porque se a gente pensar, a gente já superou tanta coisa na nossa vida. E se de repente alguém aqui é adolescente ainda, porque às vezes eu tenho esse público de adolescentes e eu fico honrada e feliz, porque eu tenho um público lá na minha página de adolescentes, de idosos, de pessoas da minha idade. Então eu fico feliz, porque de alguma forma a minha fala alcança eles, né? E eu recebo um pouquinho de cada um. Então fico feliz. Se eu sou um adolescente, eu passei por poucas coisas, mas eu tenho ao meu lado pessoas que superaram muitas coisas que podem ser exemplo para mim. Talvez a minha mãe, o meu pai, os meus avós, talvez a mãe de uma amiga, de um amigo, porque todos esses com quem nós convivemos, de alguma forma eles acabam se integrando no nosso sistema. E ainda tem algo que vai além. Deixa eu beber água. Muitas vezes o que eu estou sentindo agora não é meu, mas é um sentimento, um pensamento, uma lealdade ao meu sistema familiar. São questões que passaram de geração em geração e chegaram até mim. Talvez lá atrás, por desconhecer tudo que nós já conhecemos hoje, porque lá atrás os nossos pais não fizeram terapia. Lá atrás os nossos avós nem sabiam o que era terapia. Hoje a gente tem terapia online, terapia gratuita, terapia no consultório, terapia paga. Hoje ninguém fica sem terapia por não poder pagar. Pode ficar por não querer, por ainda desconhecer. Eu mesma me coloco aqui à disposição, porque eu nunca deixei de atender quem quer que seja com qualquer das terapias que eu trabalho, porque a pessoa não podia pagar. Não, não mesmo. Então, já não tem nem essa desculpa, tá? E muitas vezes a gente está preso na história que se repete lá atrás no meu sistema familiar. Mas é preciso eu olhar para esse lugar a partir de uma ferramenta terapêutica que consegue me levar para lá. E uma delas é a constelação familiar. Para que eu saia desse lugar e venha para a minha vida. Então, muitas vezes, a depressão que sente, a apatia, a vontade de suicidar, nem é sua. Talvez se você perguntar para você mesmo, por que eu quero me suicidar? Quais são os reais motivos que eu tenho para suicidar? Coloca num papel. E se vierem esses motivos, olha para eles e reconhece se realmente eles são seus. Mas ao lado dele, coloca assim uma lista. Quais motivos eu tenho para permanecer na vida? E antes disso, faz uma breve oração. Pede a guiança da espiritualidade amiga, do teu anjo da guarda, dos seres de luz que te orientem aquilo. E eu garanto
que os motivos para permanecer na vida serão muito maiores e mais fortes do que aqueles que você possa ter listado para sair da vida. E se você olhar com mais profundidade, olha, isso aqui é sobre mim ou é sobre quem? Quem pensava assim? Por exemplo, eu quero sair da vida porque eu me sinto só, eu tô só e infeliz. Quem mais eu já ouvi falar que vive só e infeliz? Minha mãe, minha avó, meu pai. Então eu tô olhando para a dor deles e tô trazendo para minha vida. E aí uma breve fala, sabe, pode ajudar. Minha mãe, meu pai, eu sinto muito se vocês viveram assim, se vocês sentiram assim, se vocês sentem assim. Mas isso não precisa mais continuar para mim. Agora eu escolho seguir para a vida, porque a minha vida tem esse ponto positivo. E às vezes é sobre o contexto onde nós estamos inseridos. Existe um inconsciente coletivo que percebe tudo ao nosso redor. E nesse inconsciente coletivo, eu me conecto com, se eu estou num meio onde muitas pessoas se suicidaram, onde as pessoas vivem usando droga, bebida, onde existe muita pobreza, eu vou dizer, material, mas sobretudo consciencial, eu posso estar captando pensamentos, sentimentos e desenvolvendo doenças em mim, no meu corpo físico, que não são minhas, mas porque eu estou captando aqui ao redor. Então, pensa aonde você está, aonde você escolhe estar, aonde você escolhe morar. E às vezes tenho que ficar naquele lugar, naquele trabalho. Então, se protege mais espiritualmente, ora mais, medita mais antes de ir para lá, quando estiver lá, para que esse inconsciente coletivo não te afete tanto, para que quando ele chegue você saiba reconhecer, isso não é meu, eu estou captando algo diferente de alguém. Poxa, quando eu estou perto do fulano, da fulana, daquele grupo, naquele trabalho, sempre vem esses pensamentos para mim. Quando eu estou em outro lugar, não penso isso, mas ali, olha, já está dizendo, é ali, é sobre lá, sobre aquele lugar. Observa, quando a gente vai numa consulta, levar um resultado de um exame. Eu gosto muito também de fazer prevenção no Hospital do Câncer. Quando eu posso, eu escolho ir para lá. Por quê? Porque ali eu penso assim, que os médicos mais qualificados, mais capacitados, e não estou dizendo que os outros não são, mas eu estou dizendo que aqueles que estão ali, naquele lugar que é específico para olhar essas questões, ou eles estão lá ou eles deveriam estar. Porque lá é o dia a dia deles. Então é muito mais fácil eles identificarem qualquer coisa. E eu trago isso, né? Até porque quando eu fui num lugar, numa consulta, estava com aquele sinalzinho na perna que parecia um sinal. A médica olhou e disse, olha, olhando daqui, não é nada demais. Mas você precisa marcar a consulta, que eu preciso estar com um aparelhinho para ver melhor. Tá. Só que eu fui para a consulta no Hospital do Câncer. Eu cheguei no Hospital do Câncer, a médica só de olhar, não botou aparelhinho nenhum. Ela disse, não estou gostando muito da carinha desse sinal. Vamos fazer assim. Já vamos marcar a cirurgia para tirar ele daí. Porque se não for nada, não tem problema, a gente tirou. E se for, a gente já tirou e está no início. Tá bom. Fui, sem saber nada. Fez a cirurgia, tirou, mandou para a biópsia. Quando vem o resultado, carcinoma base celular superficial. Eu tomei até um susto. Fui para a doutora, ela, bem que eu tinha imaginado, Eridan, mas tudo bem, é tranquilo,
esse tipo de câncer de pele, né? Já foi retirado, eu fiz bem profundo, tirei tudo. Ou seja, a experiência dos olhos dela, pelo que ela está acostumada no dia a dia, ela já identificou. Mas o que eu quero dizer? Na hora que a gente chega num lugar desse, onde, por exemplo, no Hospital do Câncer, muitas pessoas estão em tratamento de câncer. A grande maioria. Não está só fazendo um exame preventivo. E aí você começa a captar, eita, que medo, será que o meu exame vai dar isso? Será que vai dar aquilo? Será que eu estou com câncer? É você? Não é. Porque talvez numa outra clínica você nem sentiu isso. É o inconsciente coletivo das pessoas que estão ali. E assim para todos os lugares onde a gente está. Então, é vigiar e orar. Se um lugar que eu vou baixa a minha vibração, eu volto de lá depressiva, melancólica, até sem perceber, triste. E às vezes não é lugar, é uma conversa com uma pessoa. Então eu sei que eu estou entrando numa faixa vibracional que não é interessante eu permanecer. E eu preciso sair. E muitas vezes, se eu estou uma vibração tão baixa, eu vou trazer aquilo para mim. E daqui a pouco começo a sentir no meu corpo físico, começo a sentir na minha vida. Mas se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu tiver a coragem da fé, eu vou passar pelos desafios, mas vou fazer a escolha de permanecer na vida. Porque eu vou entender que tudo passa. Eu vou entender que aquele desafio daquele momento, ele tem algo a me ensinar. E jamais é sobre eu me colocar para tirar a própria vida. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas aqui, que eu separei muitas coisas para trazer para nós. Beber um pouquinho de água, porque a garganta ficou seca. E aí a gente tem, né, essa passagem de Jesus, quando ele traz para a gente essa fé no futuro, que nos dá uma confiança inabalável. Quando as pessoas escolhem sair da vida através do suicídio, não existe naquele momento uma fé para se sustentar. Uma fé de que tudo passa e, sobretudo, fé no futuro. Se a gente entender que tudo vai passar, se a gente tiver fé de que esse futuro será um futuro melhor, mais promissor, a gente não vai nunca desistir de continuar vivendo através do suicídio. E quando a gente se depara com pessoas com esses pensamentos, é para esse lugar que a gente precisa levar, ajudar ela aí. A coragem da fé, a fé no futuro, a certeza de que tudo passa. Porque permanecer na vida é que é coragem. A coragem não é sair da vida. Ali é sobre desespero, desesperança, falta de fé no futuro, falta de fé em si mesmo. Coragem é permanecer, apesar das noites escuras da alma. Porque o nome já está dizendo, noites escuras da alma. Mas quando a noite escura passa, quem está aí no céu? O sol esperando pela gente. E se não tem sol, tem um dia claro, tem um dia chuvoso, tem um dia nebuloso, mas não é mais uma noite escura. Que nós possamos nos fortalecer
nessa fé que nos dá coragem, nos dá força, que faz com que o medo vá embora, que faz com que o pensamento suicida vá embora, que faz com que outras pessoas que possam contribuir conosco cheguem até nós, ou que nós consigamos chegar até elas. E eu separei aqui para nós uma mensagem. Onde é que ela está aqui? Aqui, que é a frase de Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode agora fazer um novo final. Que essa frase de Chico nos inspire a coragem da fé, a coragem de permanecer, de recomeçar e de acreditar que a vida vale sempre ser vivida. Jesus nos disse: tende coragem, eu venci o mundo. Assim, com fé e esperança, seguimos juntos, fortalecidos, pela luz do Evangelho e pela certeza de que a vida continua. Gratidão, muita paz. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu quero convidar, né, a vocês que virem a live em tempo, meio-dia, na minha página no Instagram. A gente vai conversar sobre a coragem de permanecer na vida de uma forma diferente, olhando para a questão sistêmica, fazendo movimentos constelatórios. Eu posso até dar a oportunidade para alguém que desejar entrar na live, trazer o tema que lhe incomoda e que remete ao suicídio, para que a gente faça essa constelação lá e que isso chega sempre para mais pessoas e ajuda sempre, ainda que o tema não seja o nosso. Então, se sentirem no coração, meio-dia, na minha página eu vou deixar o @ aqui também. Agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos guias, mentores e amparadores, por todas as bênçãos e fluidos derramadas aqui em nós, nesse momento. Que todos aqueles que acessarem essa live recebam essas bênçãos e esses fluidos para que tenham fortalecidas a sua coragem da fé, de permanecer na vida, de continuar, apesar dos desafios, na certeza de que tudo passa e de que o futuro que nos aguarda é muito mais promissor, mais feliz e mais pacífico. Que assim seja. Gratidão pela escuta amorosa. Para quem vem de meio-dia, a gente se encontra meio-dia. Para quem não pode, a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 8 horas. Até lá. Que Jesus te abençoe, tua casa, tua família e tua vida. Deixa eu ver como é que eu vou encerrar aqui.